Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 15. Vista-se de toda a armadura de Deus. Passos práticos para a fortaleza espiritual, parte 2. A armadura de Deus tem muitas partes importantes. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Embora cada um desses elementos seja profundamente significativo, são tão simples que a maioria das crianças conseguiria colocá-los no lugar correto em um quadro de feltro na escola sabatina. Entretanto, no calor das batalhas espirituais desesperadas por nossa alma, nós adultos muitas vezes deixamos a armadura de Deus para trás. Então nos perguntamos por que somos constantemente vencidos pelo inimigo. As tentações muitas vezes parecem irresistíveis, porque pela negligência da oração, estudo da Bíblia, o que é tentado não pode facilmente lembrar-se das promessas de Deus e enfrentar Satanás com as armas das Escrituras. Vestir-se de toda a armadura. Há uma parte importante da armadura que não mencionamos. Trata-se das chaves mais esquecidas em nossa fortificação espiritual. Não é algo que você veste ou segura nas mãos, pelo menos simbolicamente falando. Em vez disso, é algo que fazemos. É um estado de espírito. Eu a chamo de oração vigilante. Efésios 6,18 declara com simplicidade. Com toda a oração e súplica, orando em todo o templo no Espírito e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar em todo o tempo significa orar sem cessar. Ver 1 Tessalonicenses 5,17, Lucas 18:1. Fala do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Mateus 24:41. Dá mais um vislumbre de por que essa peça de armadura é tão significativa. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse é nosso problema. Nosso espírito, de fato, está pronto, mas a carne é terrivelmente fraca. É preciso estar alerta, apostos sempre em sintonia com as orientações do Espírito Santo, prevendo perigos e transigências antes de ocorrerem, para que o inimigo não consiga infiltrar e nos pegar desprevenidos. A inspiração nos diz: ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante o dia ou de uma hora que seja. O próprio Cristo, ao enfrentar as maiores provas de sua vida no Getsemane, pediu aos discípulos que vigiassem e orassem. Mateus 26:41. Eles não conseguiram fazer isso, pois estavam sonolentos demais. A inspiração nos conta. Fora por dormir, quando Jesus lhe recomendara vigiar e orar, que Pedro preparara o caminho para o seu grande pecado, negar a Cristo 3 vezes. Todos os discípulos, dormindo na hora crítica, sofreram grande dano. Que danos estamos sofrendo hoje, tanto na esfera pessoal quanto na coletiva, por estarmos ocupados, sonolentos ou preguiçosos demais para separar tempo para vigiar e orar, movendo-se diante de joelhos. Agora que colocamos as nossas armaduras espiritual, escolhemos as armas, promessas específicas da palavra de Deus e nos determinamos a fazer mudanças drásticas em nosso estilo de vida e objetivo. Chegou o momento de orar. Não estou falando do tipo de oração preguiçosa, sem envolver o coração por inteiro. Não. É o tipo de oração que fazemos quando estamos correndo porta fora para chegar a um compromisso ou quando estamos recebendo fogo direto da linha do inimigo. Embora também devemos orar nesses momentos, refiro-me ao tempo em que separamos para a oração específica, em atitude de batalha. Lutamos contra um inimigo muito real, que nos ataca de formas reais e específicas. Então precisamos combater de volta de forma muito real e específica. Assim como Jacó lutou ao longo da noite,
nós também devemos lutar a noite inteira até raiar o dia. Precisamos nos apegar a Deus dizendo: eu não te deixarei até que me abençoes. Não te deixarei ir até que me des livramentos na área de minha vida. Não se trata de uma oração presunçosa. Não, oramos pelos próprios desejos carnais e egoístas. Oramos pedindo vitória sobre as brechas espirituais de nossa vida. Oramos pedindo fortificação espiritual. Oramos para ter um novo coração e um novo espírito. São essas as vitórias que Deus prometeu nos dar. Se ainda não recebemos vitória, provavelmente é porque não pedimos de verdade por ela, ou não nos mostramos dispostos a nos agarrar em coração com a atitude de batalha até a chegada da vitória. Lembre-se, o profeta Daniel orou e jejuou por 21 dias até vir o livramento divino. Daniel 10, 12 e 13. Embora Deus tenha começado a agir no exato momento em que Daniel fez a sua primeira oração, houve poderes das trevas que resistiram ao anjo da libertação. À medida que Daniel perseverou em oração, Satanás foi derrotado. A inspiração nos promete: a fervorosa oração da fé lhe frustrará os maiores esforços de Satanás. É importante sermos fervorosos e perseverantes na oração. Embora frágeis e cheios de defeito, se nos apegarmos com fé, poderemos ter certeza de que Deus nos dará a vitória que procuramos. Ela pode não ocorrer de imediato, mas ela virá. Precisamos nos apegar com fé inquebrantável às promessas de Deus. Precisamos nos agarrar ao Senhor. E não podemos deixá-la ir até que cada tijolo esteja no lugar correto de nosso muro e até todas as fortalezas do inimigo se quebrarem. Se não estamos com vontade de orar, é exatamente nesse instante que temos necessidade especial de fazê-lo. Enquanto prosseguirmos adiante com fé, a vontade virá e logo a vitória seguirá também. Procure viver em obediência. Devemos continuar a nos afastar de hábitos, de pensamentos, de comportamentos pecaminosos e aprender a viver em obediência na palavra de Deus. Se o coração for renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho disso. Apesar de nada podermos fazer para mudar o coração e entrar em harmonia com Deus, mesmo que não devamos absolutamente confiar em nós mesmos nem em nossas boas ações, a vida vai revelar-se a graça que Deus habita em nós. Uma mudança será percebida no caráter, nos hábitos e propósitos. Será claro e decisivo o contraste entre os que eram antes e os que são agora. Para cada um de nós, a obediência pode parecer diferente. Para mim, viver em obediência significa a escolha de não ter televisão, de colocar limites em meu acesso à internet e ao envolvimento de redes sociais. Em vez de deixar que elas me controlem, consumam parte tão grande do meu tempo na minha atenção, permito que Deus controle esses meios de comunicação. Isso pode parecer radical para algumas, mas se você parar para pensar que a proporção daquilo que encontramos na tela da TV e piscando nas manchetes online nos atrai para mais perto do Senhor, muito pouco. A maior parte viola os princípios das Escrituras. Vê Filipenses 4:8. Se você tiver dúvidas, quase tudo diz respeito a prazeres superficiais, mundanismos, fofocas, crimes, luxúria, adultério, tomar o nome de Deus em vão. Embora não concordemos pessoalmente com esses comportamentos, acabamos condescendendo com ele quando permitimos que entrem em nosso lar por meio de televisão, internet e vários filmes aos quais nós assistimos. A Bíblia tem um motivo para nos instruir a colocar nada de mal diante dos nossos olhos. Salmo 101:3.
Quando assistimos esse tipo de coisa o tempo inteiro, enfraquecemos os nossos muros e a fortificação espiritual. A princípio, a obediência pode até parecer difícil e às vezes até extrema. Entretanto, quando nós entregamos diariamente a Deus e tomamos parte da bondade plena que Ele está esperando para derramar sobre nós, nem sentimos falta dessas diversões e atividades superficiais ou dos pecados que desfrutávamos no passado. Os presentes de Deus são muito superiores. Posso confirmar isso 1000 vezes, com toda certeza. É importante permanecer alerta e não deixar Satanás usar a obediência contra nós. Muitas vezes, quando algumas reformas começam a acontecer em nossa vida, o orgulho vem em seguida. Precisamos nos lembrar de que somos salvos não pelas justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Tessalonicenses 3:5. Por causa disso, devemos pedir a Deus rotineiramente que sonde o nosso coração, Jeremias 17:10, e nos fortificar de que nenhuma forma de justiça própria ou outra transigência espiritual se infiltre e ganhe espaço. Ellen White escreveu: quando todos os males conhecidos são endireitados, podemos crer que Deus responderá às nossas súplicas. Nosso próprio mérito nunca ganhará o favor de Deus. É a dignidade de Jesus que nos salva. É seu sangue que nos purifica. Contudo, temos uma obra a fazer: cumprir as condições de aceitação. Não importa o que Deus peça para você fazer. Jogar fora os livros, revistas, músicas, DVD ou qualquer outra coisa que não honra a Deus. Ou ainda limpar os seus arquivos de e-mail, a memória de seu computador ou até a despensa de sua casa. Ou mesmo acertar coisas com algum colega do ministério quem você feriu. Faça isso ainda hoje sem adiar. E não se contente com apenas jogar fora o que é ruim. Aprenda de forma ativa e persistente a substituir o mal por aquilo que é bom. Lute contra invasões inimigas. Não espere que o inimigo se acomode em silêncio enquanto você tira o território dele. Você declarou guerra. Ele não recuará sem lutar. Você precisa continuar vigiando e orando, pedindo a Deus que fortaleça para que você possa atacar com ousadia qualquer concessão que se infiltrar de volta em sua vida. Detestando até roupa contaminada pela carne. Judas 23. Odeio vespas, abelhas e qualquer coisa que tenha ferrão. Certo dia, uma vespa se infiltrou em meu quarto à meia-noite. Em minhas tentativas de dar fim à sua vida, acabei jogando-a em um buraquinho. Depois descobri que estava em um ar-condicionado, mas não tinha certeza de que ela tivesse ido embora. Então fiquei acordada por 2 horas durante a madrugada, vasculhando meu quarto em busca dessa vespa. Eu poderia muito bem ter desistido de procurá-lo e voltar para a cama, mas não conseguiria dormir, sabendo que o bicho estava em algum lugar no meu quarto. Mais tarde, a minha família riu quando contei a história da caça da vespa à meia-noite, mas creio que há uma ilustração espiritual profunda nessa experiência. E se atacássemos todo indício de pecado ou transigência que tenta entrar em nossa vida, assim como fui atrás da pequena vespa? E se depois de o inimigo ter encontrado um buraco na fortaleza espiritual, não descansássemos mais até descobrirmos essa brecha específica, orando obstinadamente até que o intruso não conseguisse mais acesso em nossa vida? Como seria a nossa vida hoje se fosse a nossa atitude em relação à preservação da integridade de nossos muros espirituais e fortificação? O problema é que nos tornamos complacentes em relação a essas pequenas brechas. Elas não parecem grandes coisas. Afinal, argumentamos olhando em volta para os nossos companheiros. As brechas deles são muito maiores que as minhas. Então não preciso ser tão duro comigo mesma. Mas nada é pequeno aos olhos de Deus.
Satanás não se importa em como conseguirá a entrada, contando que tenha algum ponto de acesso. Há alguma semana, estava voltando para casa depois de palestrar em um evento no Canadá. Como atravessar a fronteira dos Estados Unidos não é complicado, nem pensei em empacotar um lanche para a viagem de retorno. Então, assim coloquei algumas laranjas e maçãs junto às nozes e biscoitos. Na expectativa de passar direto pelo oficial e pela alfândega, estava preenchendo o papel de entrada no país, quando de repente surgiu a pergunta na tela do computador: "Você está carregando algum tipo de fruta ou verdura?" Eu poderia ter mentido, mas minha consciência me acusaria. Então respondi que sim, na expectativa de que isso não atrasasse a minha chegada ao próximo voo. Quando cheguei à mesa do oficial no ponto de controle, ele franziu as sobrancelhas. "Ah, não podemos deixá-la entrar com essas frutas nos Estados Unidos. Você precisa encontrar os oficiais naquela sala lateral." No fim das contas, passei 45 minutos aguardando os oficiais na salinha em que iriam se encontrar comigo e quase perdi o avião de volta para casa. Tudo isso por 4 frutas inofensíveis. Quando pensei no assunto depois, as implicações espirituais eram tão gritantes, tudo parecia tão pequeno, tão insignificantes como alguns pecados que sou propensa a acariciar. Entretanto, se esses pecados não forem entregues a Deus, pode muito bem nos tirar o céu. Nenhum pecado é considerado pequeno aos olhos de Deus. A inspiração declara: até mesmo um mau traço de caráter, um desejo pecaminoso cultivado, poderá neutralizar o poder do Evangelho. Podem ser comentários impacientes, olhos revirados, uma língua para fora, qualquer pequena coisa que fira a nossa consciência ou outro elemento pequeno e insignificante. Se permitirmos que uma brecha de caráter entre, outras se seguirão e Satanás usará cada uma delas contra Cristo. Todo ponto em que deixarmos de satisfazer a norma divina é uma porta aberta pela qual o inimigo pode entrar para nos tentar destruir. E todo fracasso ou derrota de nossa parte dar-lhe a ocasião de acusar a Cristo. O inimigo continuará a testar o nosso muro em busca de tijolos soltos, tentando obter acesso. Não há mais nada satisfatório do que saber que você entrou em conflito direto com o inimigo das trevas e prevaleceu. A vitória é possível em Cristo. Apenas continue se apegando a Ele até a vitória se cumprir. Se nos firmarmos sobre a palavra de Deus, não falharemos. Não importa os obstáculos diante de nós, não importa a enormidade das montanhas, nem a aparente insignificância dos detalhes. Sigamos o chamado divino para construir os nossos muros espirituais e nos fortalecer nele. Em Filipenses 1:6, ele prometeu que certamente levará a cabo a obra que começou em nós para a honra e glória dele. Precisamos não apenas nos apegar a Deus, mas ousar permanecer em pé em uma geração na qual muitos estão caindo. Precisamos ter ousadia, não apenas de nos levantarmos totalmente vestidos com a armadura de Deus, mas em pé, ousando pedir mais.